Você já imaginou chegar de surpresa na casa dos seus pais e encontrar os dois idosos debaixo de chuva, tremendo de frio, sem ter para onde ir? Foi exatamente isso que aconteceu com Lucas Andrade, um homem que tinha tudo: dinheiro, fama e sucesso. Mas que, sem perceber, perdeu o mais importante de todos, e o que ele descobriu naquele dia mudou completamente a sua vida. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes, cheias de reviravoltas, que fazem a gente refletir sobre a vida, a família e o que realmente importa. Se inscrevendo, você não perde nenhum relato que toca o coração e transforma a forma como a gente enxerga o mundo. A chuva caía grossa naquela tarde cinzenta em Itabira, interior de Minas Gerais. O asfalto molhado refletia as luzes de um carro preto que descia devagar pela rua principal. Dentro dele, Lucas Andrade, de terno escuro e relógio caro no pulso, observava pela janela as casas simples, o comércio antigo, as calçadas estreitas. Fazia anos que ele não pisava naquela cidade. A cada esquina, o coração batia mais forte, como se o passado estivesse à espreita, esperando por ele. Quando o carro virou a última curva, o mundo de Lucas parou. Bem ali, na calçada em frente à casa onde ele havia crescido, dois idosos tentavam se proteger da chuva com uma lona velha e furada, presa às pressas num muro rachado. A água escorria pelo rosto deles, misturando-se com lágrimas que já nem sabiam mais conter. Lucas freou bruscamente, saiu do carro sem nem desligar o motor e correu. "Pai! Mãe!" A mulher levantou o rosto devagar. Os cabelos brancos grudados na testa, o olhar cansado, mas ainda cheio de amor. Era Dona Cida, sua mãe. Ao lado dela, curvado, tentando protegê-la com o próprio corpo, estava seu Antônio, o pai. As mãos dele tremiam, seja pelo frio, seja pela vergonha de ser visto daquela forma. "Meu Deus! Lucas, meu filho, você voltou?" disse Dona Cida com a voz fraca. "Claro que voltei, mãe, mas o que vocês estão fazendo aqui fora, na chuva? Cadê a casa?" Seu Antônio baixou a cabeça antes de responder. A gente não mora mais aqui, filho." Lucas sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Como assim não mora mais aqui? Essa casa é de vocês. Eu comprei essa casa para vocês." Dona Cida começou a soluçar. "Disseram que não era mais nossa, meu filho. Mandaram a gente sair." Lucas olhou ao redor, atordoado. A casa estava trancada. Janelas fechadas com tábuas, um cadeado novo brilhando sob a chuva. Aquele lugar, que guardava sua infância inteira, agora parecia um estranho. Ele não entendia como aquilo tinha acontecido, mas uma coisa era certa: aquela cena jamais sairia da sua memória. Antes de ser o homem de terno e carro de luxo, Lucas Andrade foi apenas um menino de pés descalços, correndo pelas ruas de terra de Itabira. A casa onde cresceu era simples, com paredes descascadas e cheiro de café fresco todas as manhãs. Seu Antônio acordava ainda de madrugada para trabalhar na construção civil, enquanto Dona Cida, sempre de avental, costurava roupas para a vizinhança. Nunca tiveram muito dinheiro, mas amor nunca faltou. Certa vez, quando Lucas tinha cerca de 10 anos, voltou da escola cabisbaixo. "Pai, a professora perguntou o que o senhor faz, e eu fiquei com vergonha de dizer que o senhor é pedreiro." Seu Antônio tirou o chapéu, limpou o suor da testa e olhou firme para o filho. "Meu filho, nunca tenha vergonha de quem trabalha de verdade. Vergonha é enganar os outros. Tijolo e cal constroem casas, mas a mentira não sustenta nem o teto." Dona Cida abraçou o menino e completou: "Um dia você vai entender que o valor de um homem não está no dinheiro que ele tem, mas no coração que ele carrega." Essas palavras ficaram gravadas em Lucas por muito tempo. Mas aos poucos, o barulho do mundo lá fora começou a falar mais alto do que a voz da infância. Quando terminou o ensino médio, Lucas conseguiu uma bolsa para estudar em São Paulo.
Foi uma festa na vizinhança. Os pais fizeram vaquinha, venderam o fogão velho e compraram uma mala nova para o filho. Na rodoviária, Dona Cida chorava abraçada nele. Vai com Deus, meu menino, e nunca esquece de onde você veio. Nunca, mãe, eu prometo. Mas promessas feitas na emoção às vezes se perdem no silêncio do tempo. Os anos passaram e o menino de Itabira virou o empresário Lucas Andrade. Formado em engenharia, criou uma empresa de tecnologia que cresceu rápido demais. Com o sucesso vieram os contratos, as viagens, as entrevistas e também a distância. As visitas aos pais ficaram raras, as ligações cada vez mais curtas. Dona Cida ainda ligava todo domingo, quase nunca era o filho que atendia. Ah, Dona Cida, o Lucas está em reunião agora, dizia Carla, a esposa dele. Depois eu peço para ele ligar, mas esse depois nunca chegava. Mesmo assim, Dona Cida continuava esperando. Toda noite deixava o celular ao lado do rádio e dizia para o marido: quem sabe hoje ele liga, Antônio. O menino deve estar cansado. Seu Antônio apenas suspirava, tentando acreditar nisso. Eles nunca imaginaram que o sucesso do filho, motivo de tanto orgulho, seria também o começo do maior sofrimento de suas vidas. Enquanto isso, em São Paulo, Lucas vivia em outro ritmo. Morava em um apartamento de luxo, tinha motorista, secretária e uma agenda sempre lotada. Carla cuidava de tudo, compromissos, imagem, contatos. No início ele achava que aquilo era equilíbrio, até que certa noite, durante um jantar caro, comentou: faz tempo que não falo com meus pais, vou ligar para eles depois. Carla nem levantou os olhos do prato. Lucas, agora não, eles ligam toda semana, seu foco tem que ser aqui. A frase ficou ecoando na cabeça dele, mas Lucas preferiu não discutir. Achou que ela só queria o melhor para ele. Sem perceber, foi permitindo que a distância crescesse. E foi exatamente essa distância que abriu espaço para algo muito pior. E é a partir daqui que essa história começa a tomar um rumo que ninguém imaginava. O que Lucas ainda não sabia era que aquela chuva não estava apenas molhando o asfalto de Itabira. Ela estava lavando anos de silêncio, revelando verdades que haviam sido escondidas com cuidado, uma a uma. E tudo começava a fazer sentido naquele instante cruel em que ele via os próprios pais, frágeis, envelhecidos, tentando se proteger do frio com uma lona rasgada bem diante da casa onde ele tinha crescido. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias profundas, emocionantes, que falam sobre família, escolhas e consequências. Se inscrevendo, você recebe relatos que tocam a alma e fazem a gente refletir sobre o que realmente importa na vida. Lucas se aproximou devagar, como se tivesse medo de que aquela cena desaparecesse se ele piscasse. Ajoelhou-se na calçada molhada, ignorando o terno caro encharcado, e segurou as mãos geladas da mãe. Mãe, pelo amor de Deus. A voz dele falhou. Dona Cida tentou sorrir, mas o sorriso saiu quebrado. Não chora, meu filho. Tá tudo bem. A gente dá um jeito. Aquela frase atravessou Lucas como uma faca. Quantas vezes ele tinha ouvido a mãe dizer aquilo durante a infância? Sempre quando algo dava errado, sempre quando faltava dinheiro, sempre quando a vida apertava. E ali estava ela, repetindo a mesma frase, agora velha, cansada, sem casa. Ele se levantou de um salto. Não tá tudo bem. Não tá nada bem. Abriu o carro e praticamente colocou os pais para dentro. Ligou o motor, acionou o aquecedor e ficou alguns segundos em silêncio, apenas ouvindo a respiração difícil do pai e o som da chuva batendo no vidro. Desde quando? Perguntou sem olhar para eles. Dona Cida apertou a bolsa contra o peito. Desde que trocaram a fechadura. Quando foi isso? A voz dele saiu mais dura. 2 meses atrás. Lucas virou o rosto de repente. 2 meses? Seu Antônio baixou a cabeça. A gente não queria te preocupar, filho.
Vocês ficaram 2 meses na rua e não queriam me preocupar? A voz dele quebrou no meio da frase. Dona Cida começou a chorar. Eu ligava sempre, mas diziam que você estava ocupado, que depois ligava de volta. Eu esperei todo dia. Lucas sentiu o estômago revirar. Ele sabia exatamente quem atendia aquelas ligações. Onde vocês dormiam quando não chovia? Perguntou, tentando se recompor. Na varanda da igreja, respondeu seu Antônio. O padre deixou enquanto dava. Quando fazia frio demais, a gente ficava em casa de um vizinho, mas não podia abusar. Quando chovia, a gente vinha para cá. Lucas apertou o volante com tanta força que os dedos ficaram brancos. Vocês vinham dormir na calçada da própria casa? Aqui é nossa história, meu filho, respondeu Dona Cida. A gente não queria se afastar dela. Chegaram a uma pousada simples. Nada de luxo, mas limpa, quente, acolhedora. Lucas fez questão de resolver tudo pessoalmente. Pediu o melhor quarto disponível, comprou roupas secas na lojinha da esquina, trouxe chá quente e ajudou a mãe a trocar a roupa molhada. Vocês vão ficar aqui, disse. Amanhã a gente resolve tudo. Não precisa brigar por nós, pediu Dona Cida. Você já tem tanta coisa na cabeça. Lucas se ajoelhou à frente dela. Mãe, tudo que eu tenho na cabeça agora são vocês. Naquela noite, Lucas quase não dormiu. Ficou sentado, encarando o teto do quarto ao lado, ouvindo a respiração dos pais do outro lado da parede. Cada memória vinha acompanhada de culpa. Cada conquista parecia vazia diante do que ele tinha deixado acontecer. Na manhã seguinte, voltou com os pais até a casa. O sol tinha aparecido, mas o cadeado novo continuava ali, reluzente, como um deboche. Um homem de terno simples se aproximou. Bom dia! O senhor é Lucas Andrade? Sou. Reginaldo, da imobiliária Morada Nova. Sou responsável por esse imóvel. Então me explica, disse Lucas, firme, por que meus pais foram expulsos da casa deles? Reginaldo abriu uma pasta, visivelmente desconfortável. Houve uma solicitação formal de desocupação. Tudo dentro da legalidade. Solicitação de quem? O homem hesitou. Da proprietária legal do imóvel. E quem é a proprietária? Carla Andrade. Lucas sentiu o ar sair dos pulmões. Isso é impossível, disse. Eu nunca autorizei isso. Reginaldo coçou a nuca. Há autorização digital, senhor. E-mails, assinatura eletrônica. Dona Cida puxou o braço do filho. Lucas, foi ela. Ele virou lentamente para a mãe. O quê, mãe? Ela veio aqui pessoalmente, continuou Dona Cida. Disse que era decisão sua. Disse que você tinha vergonha da gente, que essa casa não combinava mais com a sua imagem. O mundo de Lucas desabou em silêncio. Ela mandou a gente sair, completou seu Antônio. Disse que você não queria mais ser incomodado. Lucas fechou os olhos. Tudo fez sentido de uma vez só. As ligações interrompidas, as mensagens não respondidas, as cartas que nunca chegaram. Vocês têm alguma prova disso? Perguntou com a voz quase apagada. Dona Cida abriu a bolsa velha e tirou um celular simples. Eu pedi para a moça da padaria gravar escondido. Eu tive medo, meu filho. Ela apertou o play. A voz de Carla ecoou clara. Está autorizado. Pode trocar a fechadura hoje. Não vai haver resistência. Lucas desligou o áudio devagar. Eu vou resolver isso, disse, com uma calma que assustava. Hoje. Levou os pais de volta à pousada, deixou dinheiro, pediu cuidado e prometeu voltar ainda naquele dia. A estrada para São Paulo parecia mais curta, mas cada quilômetro pesava como um ano de ausência. Ele não estava apenas indo confrontar a esposa, estava indo recuperar a própria identidade. Quando entrou no apartamento, Carla organizava documentos para uma coletiva. Precisamos conversar, disse ele. Não, depois, amor, respondeu ela. A imprensa, agora. Ele jogou os papéis sobre a mesa. Você expulsou meus pais da casa deles. Ela respirou fundo. Eu resolvi um problema que você não tinha coragem de resolver. Aquilo não era um problema, era minha família.
Sua família estava manchando sua imagem, disse fria. Eu te protegi. Lucas sentiu algo morrer ali. Não, respondeu. Você me afastou de quem me fez ser quem eu sou. Você é um homem grande agora, insistiu ela. Precisa deixar o passado para trás. O passado me construiu, respondeu. E você tentou apagá-lo. Vai jogar tudo fora por causa deles? Perguntou ela, irritada. Não, disse Lucas. Eu joguei fora quando deixei você fazer isso. Ele saiu sem olhar para trás. Naquela mesma noite voltou para Itabira. Quando entrou na pousada, os pais estavam sentados, esperando. Tá tudo bem? Perguntou Dona Cida. Lucas sorriu, cansado, mas verdadeiro. Agora vai ficar. Sentou-se entre eles, segurou suas mãos e, pela primeira vez em muitos anos, sentiu paz. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ele finalmente estava do lado certo. E o que ainda estava por vir revelaria uma verdade ainda mais chocante, capaz de mudar o futuro de todos eles. Lucas passou aquela noite quase em claro na pousada. Deitado no sofá estreito, ouvia a respiração calma dos pais no quarto ao lado e sentia algo que não sentia havia anos: responsabilidade real. Não a responsabilidade dos contratos, dos investidores ou da imagem pública. Era algo mais profundo, mais pesado e, ao mesmo tempo, mais verdadeiro. Era o peso de ser filho. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias emocionantes, cheias de lições sobre família, escolhas e justiça. Se inscrevendo, você garante conteúdos que tocam o coração e fazem a gente enxergar a vida com outros olhos. Quando o sol começou a clarear o céu de Itabira, Lucas já estava de pé. Preparou café na cozinha simples da pousada, do jeito que lembrava da infância. Café forte, pão francês e manteiga. Levou a bandeja até o quarto dos pais com cuidado, como quem entra num lugar sagrado. Bom dia, mãe. Bom dia, pai. Dona Cida sorriu, ainda sonolenta. Faz tempo que não acordo com cheiro de café passado por você. Hoje eu faço tudo, respondeu ele. E vou fazer por muito tempo. Depois do café, Lucas pegou o celular e fez uma ligação que vinha adiando havia anos. Ligou para seu advogado pessoal e, em seguida, para o jurídico da empresa. Eu preciso da casa de volta hoje, disse firme. E preciso que tudo seja feito dentro da lei. Sem escândalo, mas sem piedade. Enquanto isso, levou os pais ao médico da cidade. Exame simples, pressão alta controlada às pressas, recomendações de repouso. Cada orientação do médico soava como um aviso silencioso do quanto tempo tinha passado. Eles precisam de tranquilidade, disse o médico. Principalmente a senhora. Lucas assentiu. Eles vão ter. No início da tarde, o telefone tocou. Era o advogado. Lucas, conseguimos uma liminar de reintegração de posse. A imobiliária será obrigada a devolver a casa imediatamente. Os pertences também. Lucas fechou os olhos por um instante. Obrigado. Mas ele sabia que devolver a casa não bastava. Era preciso devolver dignidade. Antes de voltar à antiga casa, Lucas tomou outra decisão. Passou numa imobiliária menor e alugou uma casinha térrea no mesmo bairro. Simples, mas limpa, com quintal e varanda. Pagou 3 meses adiantados e colocou o contrato no nome da mãe. Quando entregou a chave à Dona Cida, ela ficou sem reação. Lucas, isso é para nós? É um lugar provisório, explicou. Até a nossa casa ficar pronta. Mas aqui ninguém expulsa vocês. Nunca mais. Dona Cida apertou a chave contra o peito e chorou em silêncio. Seu Antônio apenas colocou a mão no ombro do filho, num gesto que dizia tudo. No fim da tarde, Lucas voltou à casa antiga acompanhado do advogado, de um oficial de justiça e, ironicamente, do mesmo representante da imobiliária. O cadeado novo foi retirado. A porta se abriu com um rangido conhecido. O cheiro de mofo e abandono invadiu o ar. Dona Cida deu um passo à frente e parou. Calma,
disse Lucas. Primeiro a gente abre tudo. Janelas foram abertas, cortinas puxadas. O sol entrou como quem pede desculpas pelo atraso. Aos poucos, a casa começou a respirar de novo. Vizinhos apareceram. Um trouxe vassoura, outro balde, outro café. Em poucas horas, formou-se um mutirão espontâneo. Não era curiosidade, era solidariedade. Essa casa sempre foi deles, disse Dona Lourdes. A gente só estava esperando vocês voltarem. Lucas sentiu os olhos marejarem. No depósito da imobiliária, recuperaram os pertences. A máquina de costura de Dona Cida, o rádio antigo de seu Antônio, caixas de fotos, roupas dobradas às pressas. Quando Dona Cida tocou na máquina, passou a mão como quem acaricia um filho. Achei que nunca mais ia ver você, murmurou. Naquela noite, os pais dormiram na casa alugada com lençóis limpos e silêncio. Lucas ficou sentado na varanda, olhando o céu escuro, pensando no confronto que ainda precisava acontecer. No dia seguinte, voltou a São Paulo. O apartamento parecia frio. Carla estava sentada à mesa pálida, com os olhos inchados. Eu sei que você falou com advogados, disse ela. Não precisava ir tão longe. Lucas respirou fundo. Precisava sim, porque você foi longe demais. Ela tentou se justificar. Falou da própria infância, da vergonha de ser pobre, do medo de perder tudo o que conquistou. Eu achei que estava te ajudando, disse com a voz quebrada. Você ajudou a destruir algo que eu nunca vou recuperar totalmente, respondeu Lucas. O tempo que meus pais passaram na rua. Carla baixou a cabeça. Eu assinei a transferência da casa de volta. Tudo já está no jurídico. Não é só a casa, disse Lucas. É a confiança. E isso não volta. Ele pediu o divórcio naquela mesma conversa. Sem gritos, sem escândalo. Apenas verdade. Antes de sair, Carla entregou um envelope. Eu devia ter feito isso antes, disse. Lucas abriu depois, no carro. Dentro havia documentos assinados, uma carta pedindo perdão e um detalhe que o fez parar o veículo no acostamento. Um exame médico. Carla estava grávida. Lucas ficou ali por longos minutos, o motor desligado, olhando o papel. Aquela informação mudava tudo de novo. Não apagava o que tinha sido feito, mas criava outra responsabilidade, outro futuro possível. Naquela noite, voltou para Itabira mais uma vez. Sentou-se à mesa com os pais, contou tudo, sem esconder nada, nem a parte mais difícil. Dona Cida ouviu em silêncio, depois segurou a mão dele. Filho, faça o que for certo. Só isso. Seu Antônio assentiu. Um filho não escolhe de onde vem, mas escolhe quem quer ser. Lucas entendeu naquele momento que a vida não estava lhe pedindo apenas reparação. Estava pedindo maturidade. Ele ficou em Itabira por semanas. Reformou a casa antiga, pintou paredes, consertou telhado, plantou flores no quintal. Todos os dias almoçava com os pais. Todos os dias ouvia histórias que nunca tinha tido tempo de escutar. E aos poucos, a casa deixou de ser símbolo de dor e voltou a ser lar. Mas a carta de Carla ainda ecoava na mente dele, e uma decisão importante ainda precisava ser tomada. E é isso que você vai descobrir na parte 4, onde uma revelação muda completamente o rumo dessa história. Lucas passou a noite inteira acordado depois da conversa com os pais. O barulho dos grilos do quintal misturava-se aos pensamentos que não lhe davam trégua. A carta de Carla e o exame de gravidez estavam dobrados dentro da carteira, pesando mais do que qualquer contrato que ele já tivesse assinado na vida. Pela primeira vez, o futuro não parecia algo que pudesse ser planejado em uma agenda. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias que falam de escolhas difíceis, perdão, justiça e amor verdadeiro. Ao se inscrever, você acompanha narrativas que tocam fundo e nos lembram do que realmente importa quando tudo parece confuso. Quando o dia amanheceu, Lucas saiu para o quintal da casa antiga. A reforma estava avançando,
mas ainda havia cheiro de tinta fresca e poeira no ar. Ele observava o sol bater na mangueira que seu pai havia plantado décadas atrás. Aquela árvore resistira ao tempo, às tempestades e ao abandono. Talvez as pessoas também pudessem resistir, pensou. Dona Cida apareceu na porta com uma caneca de café. Dormiu alguma coisa, meu filho? Lucas sorriu de lado. Um pouco, o suficiente. Ela se sentou ao lado dele no banco de madeira. Ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ela falou. Você está com o coração pesado. Tô, mãe. A vida não avisa quando muda, disse ela com suavidade. Mas sempre cobra da gente uma resposta. Lucas respirou fundo. Eu não sei o que fazer. Dona Cida segurou a mão dele. Então faz o que sempre fez quando era pequeno. Escolhe o que te deixa em paz quando você deita a cabeça no travesseiro. Aquelas palavras ficaram ecoando. Naquele mesmo dia, Lucas recebeu uma ligação de Carla. Ele atendeu, não por obrigação, mas porque sabia que precisava enfrentar aquela conversa com maturidade. Eu não liguei para te pressionar, disse ela do outro lado. Só achei que você precisava saber. Eu não fiz aquilo por mal. Lucas fechou os olhos. Carla, tirar meus pais de casa não é algo que cabe nessa frase. Eu sei, respondeu ela com a voz cansada. Eu cresci vendo meus pais serem humilhados por depender dos outros. Eu prometi que nunca deixaria isso acontecer comigo. Quando vi sua família, eu achei que estava te protegendo de algo que eu tinha medo. Você projetou seus medos na minha vida, disse Lucas, e machucou pessoas que nunca te fizeram nada. Houve um silêncio longo. E o bebê? Perguntou ele, enfim. Eu ainda não sei o que esperar, respondeu Carla. Não estou te pedindo nada agora. Só achei justo você saber. Lucas desligou com mais perguntas do que respostas. Nos dias seguintes, ele mergulhou na rotina da reforma e no cuidado com os pais. Levava seu Antônio para consultas, organizava os remédios, ajudava Dona Cida a montar novamente o cantinho da costura. Aos poucos, a casa voltava a ter cheiro de lar. Certa tarde, enquanto limpavam uma caixa antiga, Dona Cida encontrou um envelope amarelado. Dentro, um caderno velho de capa azul. Olha isso, Lucas, disse ela sorrindo. Era um caderno da infância dele. Na primeira página, escrito com letra torta. Quando eu crescer. Lucas começou a ler em voz alta. Quando eu crescer, vou cuidar do meu pai e da minha mãe. Vou trabalhar bastante, mas nunca vou esquecer deles. Ele parou. A garganta apertou. Eu esqueci, mãe. Dona Cida balançou a cabeça. Não, você se perdeu. É diferente. Naquela noite, Lucas tomou uma decisão. Não sobre Carla ainda. Não sobre o bebê, mas sobre algo essencial. Ele não voltaria para São Paulo do mesmo jeito. Reduziu sua agenda, delegou funções, anunciou que passaria mais tempo em Minas. Pela primeira vez, colocou limites no próprio sucesso. Dias depois, Carla apareceu em Itabira. Chegou simples, sem maquiagem pesada, sem o perfume marcante. Dona Cida abriu o portão. Boa tarde, disse Carla com a voz baixa. Eu posso entrar? Dona Cida a observou por um instante longo. Depois abriu espaço. Entre. Lucas surgiu na sala, surpreso. O que você está fazendo aqui? Eu precisava olhar nos olhos deles, respondeu Carla, e pedir perdão. Ela se sentou à frente de Dona Cida e seu Antônio. As mãos tremiam. Eu fui cruel, disse. Não por maldade, mas por medo. E medo não justifica nada. Seu Antônio pigarreou. A gente não guarda raiva, moça, mas ferida leva tempo para fechar. Carla chorou em silêncio. Eu não espero ser perdoada. Só precisava dizer a verdade. Depois, a sós com Lucas, ela falou. Eu não sei se a gente ainda tem caminho juntos, mas esse filho, ele merece nascer sem ódio. Lucas assentiu. Merece verdade. Eles não decidiram nada naquele dia. Não havia pressa. Algumas decisões precisam de silêncio para amadurecer. Com o passar das semanas, a casa antiga ficou pronta. Pintada, arrumada, com móveis simples,
mas cheios de memória. No dia da mudança definitiva, a vizinhança apareceu novamente. Houve café, bolo, risadas e lágrimas. Dona Cida entrou na casa e parou no meio da sala. "Agora sim", disse ela. "Agora eu tô em casa." Lucas observou a cena com o coração cheio. Não era uma casa luxuosa, mas era um lar inteiro. Naquela noite, sentado na varanda, Lucas recebeu uma mensagem de Carla. Uma foto do exame de ultrassom. Ele sorriu de leve. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez, ele não sentia medo. Sentia responsabilidade, e ainda faltava uma última decisão, uma escolha que definiria não só a vida dele, mas o exemplo que deixaria. E é isso que você vai descobrir na parte 5, o desfecho dessa história que emocionou a todos. Lucas passou longos minutos olhando para a imagem do ultrassom no celular. Aquela pequena mancha branca, quase imperceptível, carregava um peso que nenhuma planilha, nenhum contrato, nenhum prêmio poderia medir. Pela primeira vez, ele entendeu que o futuro não é algo que se controla, é algo que se assume. Antes de continuar essa história, já se inscreve no canal Morada das Histórias. Aqui você encontra histórias que falam de amor, perdão, justiça e escolhas que mudam destinos. Se inscrevendo, você acompanha narrativas que tocam o coração e deixam marcas para a vida inteira. Lucas fechou o celular, respirou fundo e foi até a sala. Dona Cida costurava calmamente, com a máquina antiga que havia sido recuperada do depósito. O som ritmado da agulha parecia um coração batendo no tempo certo. Seu Antônio lia o jornal, óculos tortos no rosto, concentrado como sempre. "Pai, mãe", Lucas chamou, sentando-se à mesa. Os dois levantaram o olhar ao mesmo tempo. "Eu recebi uma notícia importante", disse ele. "A Carla está grávida." Dona Cida parou a máquina. Seu Antônio dobrou o jornal devagar. "E o que você sente com isso, meu filho?" perguntou ela sem julgamento. Lucas pensou antes de responder. "Eu sinto medo, mas sinto responsabilidade. E, acima de tudo, sinto que não posso repetir erros." Seu Antônio assentiu lentamente. "Filho não pede perfeição, pede presença." Aquela frase se gravou fundo. Naquela mesma semana, Lucas tomou decisões que mudariam definitivamente sua vida. Transferiu a sede administrativa da empresa para um modelo híbrido. Nomeou novos diretores e anunciou publicamente que reduziria sua exposição na mídia. Não por escândalo, mas por escolha. Em uma entrevista curta, quando perguntaram sobre a mudança, ele respondeu apenas: "Sucesso sem humanidade não é sucesso. É vazio." A frase viralizou. Dias depois, Carla voltou a Itabira. Não como esposa, não como empresária poderosa. Veio como alguém que precisava reconstruir algo do zero. Sentaram-se à mesa da cozinha simples, sem advogados, sem contratos. "Eu não quero voltar para o passado", disse ela. "Quero construir algo melhor, mesmo que não seja ao seu lado." Lucas assentiu. "Nosso vínculo agora é outro, e eu vou honrar isso." Eles decidiram seguir caminhos separados, mas unidos pela responsabilidade de criar uma criança com respeito, verdade e limites claros. Não houve reconciliação romântica. Houve maturidade. O tempo passou. A casa voltou a ter rotina. Dona Cida retomou as costuras para a vizinhança. Seu Antônio passou a cuidar do quintal, orgulhoso das plantas novas. Lucas criou o hábito de almoçar em casa todos os dias. Não havia pressa. Não havia reuniões durante o almoço. Só conversa. Certa tarde, uma chuva fina começou a cair. Dona Cida olhou pela janela e suspirou. "Toda vez que chove eu lembro daquele dia." Lucas se aproximou e abraçou a mãe por trás. "Nunca mais vai chover dentro da nossa história, mãe. Eu prometo." Meses depois, o bebê nasceu. Uma menina. Carla ligou assim que saiu da sala de parto. Lucas chegou ao hospital em silêncio. Segurou aquela vida pequena nos braços e sentiu algo se reorganizar dentro dele. Não era redenção total, nem apagamento do passado.
Era continuidade. O nome dela é Clara, disse Carla, porque depois de tudo eu queria clareza. Lucas sorriu. Ela vai ter. Na volta para Itabira, Lucas parou o carro no alto da serra. Olhou o horizonte e lembrou do menino de pés descalços correndo na terra. Pensou no homem que se perdeu tentando ser grande demais e sorriu ao perceber que grandeza, na verdade, cabia em gestos simples. Naquele fim de tarde, a cidade estava calma. Lucas estacionou em frente à casa. Dona Cida estava na varanda. Seu Antônio regava as plantas. Cheguei, disse ele. Sempre chega, respondeu a mãe. O sol se pôs atrás das montanhas. A casa ficou iluminada por dentro, nenhum cadeado, nenhuma lona, nenhuma chuva entrando, só o som da vida acontecendo. E se essa história te tocou, te fez refletir sobre família, escolhas e o valor do tempo, escreve aqui nos comentários. Família é tudo. Se inscreve no canal Morada das Histórias, porque aqui a gente conta histórias que não só emocionam, mas transformam.